Para tudo há uma temporada, um tempo para nascer e um tempo para morrer. Para alguns, é a avó ou avô, para outros, é mãe ou pai, para alguns outros, é um irmão ou uma irmã, um amigo ou um amante. Quem quer que seja, quando quer que seja, uma coisa é certa, em algum momento, todos nós já experimentamos o receio sobre a morte. Frequentemente, falamos muito sobre o início da vida, fazemos festas para descobrir qual é o gênero do bebê, depois, fazemos outra festa para presentear. E então fazemos outra festa quando eles completam seus primeiros 12 meses. Compartilhamos histórias sobre o dia em que nascemos, embora sejam histórias que não podemos lembrar por nós mesmos e que foram formadas apenas a partir das histórias que nos foram contadas por diferentes fontes. Falamos muito sobre o nascimento, mas geralmente nunca sobre a morte. Na maioria das vezes, a primeira vez que somos forçados a falar sobre isso já levou alguém que amamos. Mas não precisa ser assim. Todos nós vamos morrer um dia, então talvez devêssemos pelo menos falar sobre isso enquanto ainda podemos. Como todos sabem, a morte é o fim. É quando todas as funções vitais do corpo param permanentemente. Seu coração para de bater, sua respiração cessa, você perde toda a atividade cerebral. O seu coração está falhando e o corpo está passando por mudanças na circulação. Seus batimentos cardíacos estão ficando mais fracos e a pele não irradia mais como o sol de verão. O cinza azulado pálido do inverno começa a predominar, mais visivelmente nos joelhos, mãos e pernas. A respiração fica irregular, às vezes é lenta, fraca, alta ou rápida. O fenômeno de Cheyne-Stokes está acontecendo agora. Eles fazem várias respirações e depois uma longa pausa sem respiração alguma. E quando achamos que eles se foram, eles suspiram e fazem mais uma respiração. Eles ainda não chegaram lá, mas estão próximos. Em algumas horas, farão outra longa pausa, mas então não haverá suspiro para quebrar o silêncio. Quando a maioria das pessoas está prestes a nos deixar para o outro lado da vida, afirmam sentir uma sensação de prontidão. Como se estivessem envolvidas nos braços da mãe natureza, semelhante à sensação de um bebê no útero de sua mãe. Há uma sensação de conforto, de conclusão, de paz. As pessoas frequentemente estão bem cientes do que está por vir e podem aguentar por algo significativo acontecer antes de desistirem do espírito. Você pode esperar por sua mãe vir para que você possa dizer a ela que aprecia tudo o que ela fez por você quando criança. Ou talvez ligar para um amigo para dizer que os perdoa por tudo o que fizeram de errado para você. Ou talvez esteja esperando para segurar seus filhos nos braços novamente ou beijar seu parceiro na bochecha pela última vez. Quando a morte vem batendo a porta, muitas vezes já sabemos quem está lá. Nos preparamos e arrumamos nossas casas antes de sair pela porta, trancando-a e jogando fora a chave. Ao sairmos pela porta, gradualmente ficamos confusos, deslizamos para um estado inconsciente pela última vez ao fecharmos as cortinas para o que era nossa vida. Morremos. Tudo o que acontece até este ponto, conhecemos e entendemos, mas tudo o que acontece depois ainda é um completo mistério para nós. A coisa mais louca sobre a morte é que frequentemente a descrevemos como irreversível. O que está morto continuará morto, mas há milhares de pessoas por aí que foram descritas como mortas do ponto de vista médico, mas voltaram, trazendo consigo toneladas de histórias incríveis. Chamamos essas experiências de quase morte porque acreditamos que se fosse uma morte real, eles não estariam vivos para contar a história. Mas será que isso é verdade? Talvez nunca saibamos. Há uma riqueza de informações sobre experiências de quase morte. Pessoas que foram descritas como mortas por horas e dias voltam à vida com histórias de experiências fora do corpo, memórias de seu tempo na vida após a morte, até alguns detalhes incríveis sobre este lado da vida que elas simplesmente não poderiam ter inventado. Uma coisa com a qual muitas pessoas que tiveram experiências de quase morte concordam é que a frase "a vida passa diante dos seus olhos" é muito verdadeira. Pouco antes do coração parar de bater, muitas vezes somos apresentados a uma visão de toda a nossa vida. No entanto, não é como pensamos que é.
Não são os grandes momentos da vida que passam diante de nossos olhos. Não é o casamento, a formatura, a primeira vez que ouvimos o choro de nosso filho. São apenas coisas aleatórias. É andar de bicicleta quando criança, sentar à sua mesa e verificar seu e-mail aleatoriamente, olhar para um gato branco enquanto sobe uma escada. São as coisas às quais não damos muita importância, os momentos que normalmente não lembramos na vida, que nos são apresentados diante da morte. Se você achou estranhamente específico olhar para um gato branco enquanto sobe uma escada, bem, é porque é. Um jovem que passou por uma experiência de quase morte viu esse momento como um dos flashes da vida. No entanto, ele não conseguia se lembrar de já ter estado naquela escada ou de ter visto um gato branco. Então, depois de ser ressuscitado, ele foi capaz de desenhar o layout da escada, o apartamento para o qual levava, e descrever o gato para sua mãe. Ela contou a ele que eles haviam morado exatamente naquele prédio, com a mesma escada e o mesmo layout de apartamento, e tinham vivido lá com alguém que tinha um gato branco. Não é uma história tão louca até você perceber que ele e sua mãe se mudaram daquele apartamento quando ele tinha apenas 14 meses. Isso levanta a questão: todas as nossas memórias ainda estão lá, mesmo aquelas que esquecemos? Quando morremos, conseguimos ver tudo o que pensamos ter esquecido durante nosso tempo deste lado da vida? O que se foi é apenas temporário. Uma das razões pelas quais a morte assusta muitas pessoas é que parece muito solitária. Você veio a este mundo sozinho, mas será que partimos sozinhos? Muitas pessoas que tiveram experiências de quase morte explicaram que viram um parente morto lá para escoltá-los para a vida após a morte ou dizer-lhes que ainda não era a hora deles. Mas seja qual for o caso, a morte definitivamente não foi tão solitária quanto poderíamos pensar. Se isso foi simplesmente um produto da imaginação deles, tentando tranquilizá-los e deixá-los confortáveis em seus últimos momentos, ou se era realmente o espírito ou alma de seus parentes mortos, é algo que nunca poderemos afirmar com certeza. No entanto, o que sabemos é que a morte, para a maioria das pessoas, não é solitária, ou pelo menos não parece ser assim. Falando da alma, este é um conceito que a ciência ainda não conseguiu entender, ou pelo menos não tem uma explicação definitiva. Mas, com a quantidade de experiências de quase morte associadas a uma experiência fora do corpo, pode ser hora de começar a reconsiderar se há algo que pode ser explicado pela ciência. Uma vez, deparei-me com a história de um calouro na faculdade que havia acabado de fazer uma overdose de medicamentos para dormir. Eles entraram em parada cardíaca na ambulância e foram declarados legalmente mortos por 3 minutos. No entanto, eles vivenciaram tudo na ambulância, não através de seus próprios olhos, mas de uma visão em terceira pessoa, uma experiência fora do corpo. O que chamou a atenção foi que eles viram o técnico de emergência médica que estava tentando ressuscitá-los na ambulância, com cabelos verde-menta, tão distintos que não poderiam ser ignorados. Depois de estabilizados no hospital 3 dias depois, eles procuraram por esse técnico. O técnico que eles viram enquanto estavam mortos era uma pessoa real. A experiência fora do corpo que tiveram na ambulância estava repleta de memórias reais, deitados no chão da ambulância, máquinas funcionando e um técnico lutando para trazê-los de volta. Quando ouvimos coisas assim, é inevitável pausar e se perguntar se realmente não temos uma alma, seja lá o que isso for. Somos feitos apenas de átomos e moléculas aleatórios, respondendo aos estímulos que a mãe natureza nos lança, ou talvez sejamos algo mais. Essas são as histórias e experiências das pessoas que conseguiram escapar da permanência da morte e têm cicatrizes de batalha para mostrar. No entanto, para a maioria, o que morre permanece morto, e cerca de 1 a 2 semanas depois, é hora de dizer nossos adeuses finais. Grande parte do que sabemos sobre a história humana se deve à forma como enterramos nossos mortos. Desde túmulos até múmias, os mortos nos deram mais informações do que os vivos deixaram para trás. O local internacional de sepultamento mais antigo conhecido data de cerca de 10.000 anos atrás, em Kafsa, Israel. Os restos mortais eram cuidadosamente colocados em um caixão junto com itens como roupas, bugigangas e alimentos, e esses caixões eram colocados com cuidado em uma caverna.
Havia também evidências nesta caverna de que os vivos pintavam os restos mortais durante festas e grandes festas para honrar a passagem deles. As pessoas eram enterradas em grupos de famílias. Isso significa que, mesmo há 10.000 anos, a humanidade entendia a importância da morte e a necessidade de celebrar uma vida bem vivida. Até hoje, diferentes culturas realizam funerais de maneiras diferentes. A maioria das pessoas se reúne para relembrar a vida que foi vivida, falando sobre todo o bem que a pessoa fez enquanto estava viva. Muitas organizações religiosas rezam sobre os restos mortais para lhes dar um resultado favorável na vida após a morte, mas o que é essa vida após a morte varia para diferentes pessoas. As religiões abraâmicas acreditam que suas ações nesta terra determinam onde você passará a eternidade depois. As famílias são encorajadas a serem fortes diante da morte, pois todos eventualmente se reconectarão quando cruzarem para o outro lado. Para algumas outras religiões, como o hinduísmo, o que está morto renascerá. Depois das cerimônias e orações, os corpos são enterrados ou cremados, e os vivos que estão reunidos se dispersam na tentativa de se curarem da dor de perder alguém. Embora estejamos plenamente cientes de que essas coisas podem acontecer e que fazem parte da experiência humana, quando nos deparamos com uma realidade dura, o sentimento de luto pode ser angustiante. A finalidade da morte é seu atributo mais assustador. Acordar uma manhã e perceber que tudo o que tínhamos compartilhado, experimentado, tudo se foi para sempre. O fato de que tudo o que teremos dessas experiências são memórias, memórias antigas que não podemos recriar e novas memórias que não podemos formar. Mas, na maioria das vezes, essas experiências nos dão uma nova perspectiva sobre a vida. Isso reafirma a realidade da brevidade da vida e nos dá a coragem de experimentar tudo o que podemos no curto tempo que temos nesta terra. Comente e nos diga se gostou, seu comentário é muito importante para nós. Não esqueça de se inscrever também para sempre ficar por dentro do que rola em nosso canal.